Agradeço a exposição feita pelo psicólogo Dr. Harrison Santos. Senhores vereadores e vereadoras, consulto o plenário se há algum problema da gente inverter a ordem do dia, tendo em vista que tem algumas pessoas da cultura, da prefeitura aqui, também, alguns projetos que relacionados a isso. Não havendo, os vereadores que forem contra a inversão, por favor, se manifestem levantando os braços. Não havendo nenhum vereador contrário, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PDL número 020/2022. Projeto de decreto legislativo com substitutivo. Autoria: vereadores Edgar Sasaki e Maria Amélia. Assunto do projeto: institui o diploma Artista Destaque de Jacareí e solenidade em homenagem aos artistas jacarienses. Institui o prêmio Guarana Ramos e solenidade em homenagem aos artistas jacarienses. Apresentação do projeto. Senhor presidente, nobres pares, público presente e todos que nos assistem, bom dia. Eu quero aqui apresentar um projeto de lei, que na verdade é um decreto legislativo de minha autoria e também da vereadora Maria Amélia, e pediria para a Maria Amélia vir aqui também, do meu lado aqui, para podermos estar apresentando junto o projeto. Eu vou estar lendo aqui o substitutivo ao projeto do legislativo, que na realidade eram dois projetos de leis, na qual nós fundimos e nós criamos agora esse substitutivo que diz o seguinte: artigo 1º, fica instituído na Câmara Municipal de Jacareí o prêmio Guarana Ramos e solenidade em homenagem aos artistas jacarienses, a ser realizada em sessão ordinária do Legislativo, no dia em que se comemora o Dia do Artista Jacariense. Lei número 5.592, de 16 de agosto de 2011, durante a Semana José Maria de Abreu, em novembro. Parágrafo 1º. A solenidade será realizada sempre a cada 2 anos, segundo ano, primeiro biênio e segundo ano do segundo biênio da legislatura. Parágrafo 2º. Poderão ser homenageados com o prêmio Guarana Ramos pessoas jurídicas e pessoas físicas que durante o ano tenham se destacado nas várias formas de expressão artística, sejam elas no campo das artes visuais, das artes literárias, das artes performáticas, entre outras existentes. Artigo 2º. Para a sessão solene a que se refere o caput desse artigo 1º, cada vereador poderá indicar, mediante a apresentação de uma breve justificativa, um profissional da área para ser homenageado. Artigo 3º. Durante a solenidade que trata desse artigo, desse decreto legislativo, serão entregues pela Câmara Municipal aos homenageados prêmio Mérito em Reconhecimento aos Trabalhos Envolvidos, intitulado Prêmio Guarana Ramos. Artigo 4º. A Câmara Municipal disponibilizar os meios adequados para a realização e divulgação da homenagem, inclusive através do seu site eletrônico na internet. Artigo 5º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assinam os vereadores Edgar Sasaki e Maria Amélia. Você deu a justificativa agora? É? Você quer ler? Pode ler. Bom, falando aqui do Guarana Ramos, né, que ainda está na justificativa,
vou colocar para vocês o que nós colocamos aqui. Temos a honra de submeter a apreciação e aprovação dessa casa, dessa augusta casa, o presente substitutivo ao projeto de decreto legislativo que visa instituir o Prêmio Guarana Ramos e solenidade em homenagem aos artistas jacarienses, tendo em vista que já havia em tramitação o PDL número 013, de autoria do vereador Edgar Sasaki, sobre homenagem similar. Após entendimento sobre nobre parlamentar, decidimos apresentar conjuntamente esse substitutivo, visando contemplar as duas propostas, alterando o nome da homenagem para o Prêmio Guarana Ramos. Vida e obra de Vandercy Leite Ramos, Guarana Ramos, como era conhecido, artista, ator e diretor teatral. Infelizmente, o nosso querido e amado diretor, ator, palhaço Guarana Ramos, que dedicou sua vida ao teatro, partiu. Ele tinha sua companhia Humanidas Trupe, com o qual estava preparando seus espetáculos para apresentações em editais que passou e que acontecerão no segundo semestre. O Elas, por exemplo, um dos espetáculos que dirige e operava o som, foi apresentado nos Satirianas e selecionado para um edital de circulação. Comentou a sua amiga e atriz Ana Paula Cunha, da SP Escola de Teatro. O último espetáculo dirigido por ele foi, em 2021, em uma oficina que orientou no Teatro de Artes Cênicas Valmor Chagas. Guarana Ramos também era paisagista e tinha acabado de ser selecionado para trabalhar na atualização do Prêmio Paisagístico do Parque Ibirapuera. Infelizmente, ele não teve esse tempo e saiu de cena cedo demais. Ele amou todos os momentos que ele viveu, mas nosso amado amigo e grande artista estava sempre entre nós, continuou a amiga Ana Paula em seu depoimento. Guarana foi sepultado em Jacareí, São Paulo. Nascido em Jacareí, São Paulo, aos 18 de fevereiro de Nascido em Jacareí, em São Paulo, ao 18 de fevereiro de 1965, filho de do senhor Benedito Leite Ramos e da senhora Nair Bassos Ramos. Torna-se quase desnecessário fazer uma sua biografia, pois é um artista consagrado que levou a arte do nosso município pelos palcos desse Brasil afora. Por essa razão, deixamos ele mesmo contar a sua história, a qual deixou registrada em 2021 nos anais da vida. Guarana Ramos e eu acabo de fazer 56 anos, dos quais 40 anos desse percurso da idade foram dedicados à arte e ao teatro. A minha história começa com a vontade de dizer algo, com a vontade de fazer um tipo de arte voltada não apenas para a intelectualidade, não apenas para as pessoas letradas, mas também para as pessoas simples como eu. Venho de uma família que não é de artistas, venho de uma família de operários e, de repente, vão loucuras de ter a sensibilidade e requerer transportar isso em ideias artísticas para a cena teatral. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que, quando eu fui convidado para ver o meu primeiro espetáculo, aí vai ficar marcado isso para você. Eu fui ver um amigo que me convidou para assistir ao espetáculo. E aí eu tive um prenúncio, porque quando eu cheguei um pouco atrasado, a plateia já estava localizada. Os atores já estavam em cena e ouviam o barulho de onde estava ouvindo o som e fui tentando me aproximar. Vi uma porta e de onde estava vindo o barulho, quando eu abri, estavam no palco. Esse foi o primeiro dia em que fui assistir uma peça de teatro. Ali foi o prenúncio para mim. No primeiro dia que fui ver aquela linguagem, entrei no palco, os atores me assustaram, porque era uma porta de fundo em que que dava acesso ao tablado ao palco. Eu estava ali, entrando sem saber que eu estava trilhando um caminho de 40 anos, depois que eu estava agora falando para vocês.
Eu fiz parte de um movimento de teatro na cidade na década de 80. Foi quando eu comecei minha carreira e não tinha um espetáculo. A gente fazia arte na rua, para a rua, e nem tinha noção de quanto era revolucionário aquilo que eu estava começando junto com outros, tanto jovens como eu. E a gente levava isso para a praça pública, mas com a noção que queríamos um espaço e que o artista tem que tem seu lugar, tem que ser respeitado, tem que ter infraestrutura para poder dizer com todas as letras que ele tem a dizer. Nós temos muito a dizer. E aí eu fui o presidente da comissão de teatro, fui diretor-presidente do movimento chamado Notaja, fui um dos primeiros, junto com outras militâncias, amigos e companheiros da arte, a formar a primeira comissão de teatro da cidade. E sempre com esse viés, tentando lutar para que a arte não fosse eleita apenas para alguns eleitos, mas para todas as pessoas que têm e devem ter acesso a ela. Dentro desse percurso, eu comecei a aprofundar, a melhorar esse processo criativo, me formei como ator, aí comecei a atuar como diretor, por consequência, por não ter diretores para dirigir os espetáculos, e assim, por uma necessidade de causa, eu me vi sendo autor, diretor, palhaço, cenógrafo, iluminador, faxineiro e tudo que você possa imaginar de alguém apaixonado pela sua arte possa fazer. Essa foi a minha escola, minha primeira referência de direção teatral foi Ademar Guerra. Tive o prazer de encontrá-lo pela estrada e, com a sua generosidade, me indicou um caminho de direção que eu nem imaginava como era. Acabei estrelando grandes papéis. Fiz umas participações interessantes, como foi em Morte e Vida Severina. Fui protagonista em São José, no grupo de teatro da cidade. Esse percurso continua, mas vejo, após 40 anos de estrada, que ainda sou um menino, estou aprendendo, e é infinito esse caminho. Porque a gente é sedente em fazer as coisas melhoradas, somos obstinados pelo que fazemos, apaixonados, doentes até. Porque sem esse espaço, a gente definir. Tive a oportunidade de montar a Pena de Lei, autor da companhia, Alta Compadecida do Homem, que fundou o nome dessa casa aqui, a Sala Ariano Suassuna. Eu hoje, na verdade, acabei indo para São Paulo estudar estudar direção de teatro, acabei indo fazer para a direção teatral, depois de ser diretor, acabei indo à escola de teatro e me formei lá. E até interessante quando os diretores de lá olhavam para mim e falavam: Guarana, o que você está fazendo? E que a gente constrói essa história que se cruzam no palco e se misturam com uma vida também. Elas jamais terão um fim. Somos seres humanos comuns, temos fome, só que olhamos um pouco mais para as estrelas, talvez, do que algumas deveriam olhar. Todo mundo procura um mecanismo de se comunicar com o mundo. E nós nos comunicamos com o mundo através desse tablado. Eu, por exemplo, tenho faculdade e cursos de outras formações, exerço elas também, mas a minha plenitude é aqui. Ou quando eu vou executar minhas outras profissões, eu sou um artista fazendo aquilo que aprendi a fazer de outra forma. Nenhuma engenharia, numa arquitetura, numa medicina, como tantos outros que conheço por aí. Então, esse lugar é sagrado. Para nós, esse lugar é o nosso ponto de religarem. A gente se aliga ao nosso universo religioso, ao nosso Deus, às nossas crenças, à nossa plena existência num lugar como esse. É fundamental no resumo da história. Assina Guarana Ramos.
Grato, Guarana, por ter nos dado a oportunidade de homenageá-lo por seu nome a esse decreto que cria o Prêmio Guarana Ramos, onde sua Constituição apresentamos o exemplo de pessoa que você representou, seja nos palcos como artista, como era, ou na direção de grandes espetáculos, ou no que nos proporciona uma imensa alegria em apresentá-los. Esperamos contar com a aprovação dos nobres pares, aos quais desejamos e antecipamos nossos agradecimentos. Permanecemos à disposição dos ilustres colegas para eventuais esclarecimentos nessas condições, esperamos merecer o apoio dos nobres pares pela aprovação do projeto. Assina Edgar Sasaki e Maria Amélia. Bom, nós chegamos a fazer esse projeto de decreto legislativo porque nós sentimos a necessidade de nós estarmos homenageando artistas da nossa cidade, pessoas ligadas à cultura, que infelizmente muitas vezes são deixados de lado e com isso não são valorizados. Então esperamos com essa lei, nós estamos homenageando as pessoas que precisam ser homenageados. É lógico que muitas vezes nós vereadores somos criticados por homenageá-los, mas infelizmente se não somos nós a homenageá-los, quem vai fazer essa homenagem? Então, eu fico feliz aqui de estar apresentando esse projeto de lei hoje, juntamente com a Maria Amélia, tá? Que a Maria Amélia vai estar falando um pouco com vocês também agora. Só agradecer, porque o tempo já está acabando, mas foi uma decisão ao qual os projetos eram muito similares, e em homenagem ao Guarana Ramos, nós decidimos nos unir e prestar essa homenagem ao Guarana e também a todos os artistas da nossa cidade. Então, eu conto com a valorosa contribuição de cada vereador e da vereadora aqui presente para a aprovação deste projeto, que irá abrilhantar ainda mais a nossa cidade, apresentando a toda a cidade, por meio da Câmara Municipal, os artistas, artesãos de todas as áreas que aqui em nossa cidade estão presentes. Então, conto com o voto favorável de cada um de vocês e meu muito obrigada. Tá. E não, agora também quero cumprimentar o Binho, que aqui está, diretor da Cultura, né, da Fundação Cultural, e gratidão pela sua presença aqui e estar ouvindo as nossas palavras. E a você também que está nos assistindo, que entenda um pouquinho mais sobre esse projeto. Obrigada, presidente, por me ajudar um pouquinho aí por ter excedido um pouco o tempo, mas é necessário porque o projeto precisava ser lido na íntegra. Então, conto com votos favoráveis de todos os nobres pares. O projeto está em discussão. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Quero cumprimentar aqui os vereadores e vereadoras, todos os funcionários da casa, cumprimentar vocês que estão aqui nas galerias, como do seu Cláudio, do nosso ex-vereador Dario, do Bruno e do Binho. Esse projeto que vem valorizar a classe artística. Hoje, pela manhã, bem no comecinho da sessão, nós tivemos duas homenagens aos dentistas e aos professores. E eu fiquei muito atento à fala de todos os profissionais que foram homenageados. E todos eles foram categóricos em dizer que pode parecer uma simples homenagem, mas tem uma significância muito grande e motiva aqueles que estão numa fase de escolha de suas profissões a firmar
um propósito de seguir como professor ou como dentista, que foi na ocasião pela manhã. E eu estou me referindo a essas duas profissões e as homenagens que fizemos, porque eu enxergo esse projeto mais uma possibilidade da gente atrair os nossos jovens para o meio da cultura. Então, em nome do Bruno, que foi presidente da Fundação Cultural, e do BIM, que é o diretor atual, quero cumprimentar toda a classe artística, que sofreu bastante também no momento da pandemia, né? Nós tivemos uma dificuldade grande, mas eu conversei com vários músicos, com pessoas aqui da cidade que passaram por dificuldades inimagináveis, não só de perdas, mas com possibilidades muito remotas de sobrevivência, de manutenção das suas famílias. E eu dou os parabéns à vereadora Maria Amélia e ao vereador Edgar Sasaki, porque fizeram um substitutivo para trazer um nome de peso, um nome que deixou um legado, que foi do Guarana Ramos. Eu não o conhecia, assim, pessoalmente, mas só de ouvir as pessoas, só de saber um pouquinho da história, a gente já sabe que foi uma pessoa diferenciada, foi uma pessoa que com certeza trouxe o sorriso para muitas pessoas, porque a arte é isso, a arte às vezes ela é imperceptível, mas ela é sentida, com um sorriso, com uma expressão. Então, eu agradeço por estar aqui nesse momento, podendo usar dessa tribuna e votar favorável a um projeto que vai valorizar todos vocês, artistas da cidade de Jacareí. Então, parabéns, vereadora Maria Amélia, parabéns, vereador Edgar Sasaki, e eu, desde já, antecipo meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero cumprimentar você aqui presente no plenário e também a todos que nos acompanham pela televisão, pela internet, né? Muita gente assiste o reprise da sessão e então quero falar com você que acaba acompanhando aqui os nossos trabalhos na Câmara Municipal. Cumprimentar também o Binho que está por aqui, né? Que faz um excelente trabalho aqui na cidade de Jacareí relacionado à cultura, né? Cumprimentar o vereador Edgar Sasaki, a vereadora Maria Amélia pela propositura do projeto, e acho um projeto que concede uma justa homenagem aos artistas da cidade, os artistas que se destacaram, não é? A cultura, preservar a cultura é muito importante porque a gente também está, de uma certa forma, preservando a história de um povo, não é? E hoje em dia tem muita gente, não é, que discursa apoio da cultura, mas combate inclusive as leis de incentivo à cultura, né? Como se os artistas fossem vagabundos, né? Como se os artistas não agregassem nada ao nosso país. E não é verdade, não é? Pela cultura, tem muitos ganhos, né? Inclusive revoluções culturais, a cultura ajudou muito, né? Quem não se lembra aqui de Woodstock? Então, na verdade, o que se teme a cultura, o que se teme da cultura é o poder que ela tem de influenciar a opinião das pessoas, é o poder que ela tem de tocar a alma das pessoas, é isso que se teme a cultura. Então, quando se tem leis que incentivam a cultura, quando se tem leis que promovem o crescimento e o fortalecimento da cultura, há alguns, né, que se insurgem contra, porque odeiam uma sociedade mais crítica, odeiam uma sociedade mais questionadora. Eu me filio a outra corrente, né? Eu me filio àquelas que querem preservar a cultura e querem investir na cultura. E aí eu penso que Jacareí tem um orçamento ainda muito tímido na cultura. Nós precisamos ampliar esse orçamento, não é? Porque a cultura também garante o emprego de muitos artistas, não é isso, vereador Valmir? Na pandemia, por exemplo,
não se tinha condição do artista fazer espetáculo, mas aí que entra o papel do poder público de poder também ajudar essa classe artística. Então eu quero aqui cumprimentar todos aqueles que fazem arte na cidade de Jacareí, não é? Nós temos também aqui muitos mineiros aqui em Jacareí, né? E tem um pouquinho também da cultura mineira que é sempre preservada aqui em Jacareí, Folia de Reis, São Gonçalo, né? Então são muitas danças também típicas, né, religiosas, que nós também devemos preservar. Moçambique, não é isso, vereador Edgar? Então são traços culturais que precisam de preservação. E o que tem sido mais difícil é aqueles que praticam essa dança passar para as gerações futuras, né? Porque há muitas vezes um desinteresse pela juventude com relação a esse tipo de cultura que é fundamental, né, aqui na nossa região, e em especial aqui ao Vale do Paraíba. Então eu quero votar favoravelmente a esse projeto. Pois não, vereador Edgar? Se permite aqui, Luiz Flávio, é o seguinte, acabei não citando aqui, o Bruno também, Bruno Cássio, que foi presidente da Fundação Cultural, atualmente meu chefe de gabinete. Também ele foi uma pessoa que sugeriu que fosse feito essa homenagem ao Guaraná Ramos, que eu não conhecia, mas depois eu vim a conhecer todo o seu trabalho aqui na cidade. Então agradeço ao Bruno, mandar um abraço aqui para o Binho que está presente, também foi diretor da cultura aqui na nossa cidade. Obrigado, viu, Luiz? Legal mandar um abraço também para o Bruno aí, que ajudou na confecção desse projeto, não é? E nada mais poderia coroar esse projeto como escolher, né, um grande artista local, Guaraná Ramos, que teve uma trajetória extremamente importante aqui na cidade de Jacareí, no que diz respeito a artes cênicas, e certamente ele pode, né, não estar aqui mais nesse plano, mas ele influenciou vários artistas da cidade que vão levar a mensagem, que vão levar cultura ao povo na nossa cidade, conforme a influência de Guaraná Ramos. Então eu quero votar favoravelmente e deixar aqui esse alerta, né? Nós precisamos aumentar, incrementar o orçamento da cultura. O projeto continua em discussão. Eu quero colaborar aqui mesmo. Eu quero dar os parabéns ao Edgar, Maria Amélia. Essa homenagem vai ser muito importante aos artistas de nossa cidade. É um incentivo muito grande. E eu tive o privilégio de conhecer o Guaraná desde criança. Guaraná Esteves ali, o Dário, que está presente aqui, o Dário Bueno, era vizinho do Guaraná, e a gente conheceu muito bem ele. Desde criança, ele se dedicou à cultura, né? Nós nascemos ali no Jardim Jacinto, e ele sempre se dedicou, ele, o Dário ali, junto com a família do Dário, que também tem artistas, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fico feliz dessa homenagem, ficamos tristes sim com a partida do Guaraná, mas é uma pessoa especial, que ficará guardado no coração de muitas pessoas, pelo belíssimo trabalho que ele realizava. Tá? Então, mais uma vez, parabéns, Edgar, parabéns, Maria Amélia, e ficamos muito felizes, e tenho certeza que a partir desse momento, os artistas agradecerão muito mais e trabalharão com muito mais vontade, porque a gente já sabe que eles trabalham bastante, mas com esse reconhecimento dará um ânimo maior. Mas já adianto meu voto favorável aqui. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Gostaria de começar
comentando esse projeto, parabenizando você, Maria Amélia e Edgar, pela propositura desse projeto. É importante a gente fazer políticas que a gente chame a atenção, Paulinho, para determinados temas. É uma pena que aqui nessa galeria a gente não tenha muitos representantes da classe artística do município, no dia que está sendo aí instituído um projeto tão importante para que a gente possa estimular essas atividades aí no nosso município. Parabéns pela homenagem, pelo escolhido pela homenagem. Tive na minha primeira legislatura a oportunidade de conceder o título de cidadão jacareense ao Jaime Allen, que é um grande artista aqui de Jacareí, talvez alguns não conheçam, mas toca aí com as mais famosas estrelas da MPB aí no Brasil. Uma grande figura compareceu aqui, foi uma homenagem muito legal. Acho que é função do poder público, Flavinho, a gente incentivar a cultura, mas a gente discorda um pouquinho do modelo que era a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela enchia os cofres de dinheiro daquelas pessoas, daqueles artistas principalmente, que são quase bilionários, né? Grande parte, milhões de reais, iam ir para o bolso de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, entre outros artistas. O incentivo à cultura tem que chegar para os artistas que prestam aquele trabalho, sobretudo na periferia. E eu tenho certeza que o senhor concorda com isso também. Pode falar. Eu não só concordo, Rodrigo, como também foi descoberto, né, que vários artistas, né, tinham uma rede aí política de conhecimento com prefeitos que financiavam também os seus shows, não é? Então a cultura é isso mesmo, né, é investir na base, isso que é fundamental. Na periferia, com os artistas que prestam o serviço às nossas crianças, que ensinam o artesanato nas comunidades, que as danças, qualquer outra forma de entretenimento, é nisso que o dinheiro público tem que chegar, não para encher os bolsos aí de artistas famosos. Então fica aí, gostaria de fazer essa pontuação, e disse que aqui com a gente não tem meio certo ou é errado. E a sua fala assim tem pertinente, porque quando foram aprovado aí o orçamento secreto pelo Congresso Nacional, a gente vê alguns casos aí despontando que prefeituras que às vezes não tem médico no posto de saúde, usavam o dinheiro às vezes de orçamento para fazer shows de artistas famosos. Então aqui com a gente não tem meio termo, o pau que bate Chico, bate em Francisco. Fica aí esse apontamento e desse jeito que a gente pensa. Mas, voltando ao assunto, parabéns, Maria Amélia, parabéns, Edgar. Às vezes as pessoas de fora enxergam, às vezes, com alguns projetos, criticam a Câmara Municipal por determinados projetos, mas hoje a gente veio aqui. A felicidade dos professores de serem homenageados, essa casa é uma casa de leis, aí permite com que a gente precisa chamar a atenção e a discussão para determinados temas, e aí fica aí meu voto que será favorável à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, bom dia você que está em casa nos assistindo. Eu venho nessa tribuna, primeiramente, dar os parabéns a Maria Amélia, ao Edgar Sazak, né, da grandeza desse projeto. Às vezes você fala homenagear um artista é lembrar que o artista existe. E tive uma reunião recentemente com o presidente da Fundação Cultural, o Guilherme, e o Guilherme vem pensando também em muitos trabalhos artísticos na cidade, também na onde eu bato bastante a tecla nessa tribuna e também nessa casa. A respeito do trabalho das periferias. Quero dar os parabéns à Cultura do Morro também e Viva Boa Vista, também aqui em Jacareí, que vem fazendo um trabalho artístico muito forte na cidade.
dar os parabéns ao homenageado desse projeto, que tem o nome, e que seja implantado nessa cidade, esse projeto também, para fomentar um pouquinho mais os trabalhos na cidade. Lá no Parque Meia Lua, em parceria junto à cultura e à educação, tem um teatro lá no Parque Meia Lua, no Céu, na onde hoje é o Educa Mais. E lá tem um equipamento de primeiro mundo. Eu acho que a Fundação Cultural deveria aprofundar mais, né, esse uso desse espaço para poder fazer um trabalho social e artístico dentro do Meia Lua, nesse teatro que está lá, que fica fechado. Às vezes tem um balé, às vezes tem alguma palestra, mas realmente não está sendo útil da forma e da grandeza que é esse teatro. Que lá essa estrutura é feita no Parque Meia Lua. E falando de trabalho de emendas impositiva que vem esse ano, que é um valor até excessivo, bom para ser distribuído na cidade, e a gente vai estar mandando também para fomentar e ajudar também o trabalho da Fundação Cultural. Porque às vezes a gente fala, cobra o que precisa ter, mas precisa de muito recurso para ter. Que tudo tem um custo. Mesmo ele, um artista profissional que tenha um custo, e aquele local que vem de coração fazer os trabalhos na nossa cidade também tem um custo para deslocar até as periferias. Mas Maria Amélia, mais uma vez, parabéns pelo projeto, Edgar Sazaki, e vamos continuar fiscalizando, cobrando e fortalecendo o poder público através das emendas parlamentares e as emendas impositivas que esse vereador conseguir trazer para a cidade, fomentar também a cultura. E agradecer aí o Bruno que voltou, que o Bruno, quando presidente da Fundação Cultural, eu tive à frente da Escola de Samba Unidos do Jacarezão, e também do Natalua, que ele acompanhou bastante, que não deixa de ser uma arte, né? E agradecer também a Associação de Capoeira também, de Jacareí também, que também é uma cultura, uma arte na nossa cidade, que precisa ser um pouquinho mais olhada com carinho na nossa cidade também, para fomentar aí o trabalho da Fundação Cultural. Mas obrigado mais uma vez, e meu voto já antecipado será favorável. O projeto continua em discussão. Gostaria de contribuir daqui mesmo. Parabéns, né, aos autores do projeto, o vereador Edgar Sazaki, a vereadora Maria Amélia. Gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso amigo Bruno, o Binho, né, que está aqui representando a Fundação Cultural, e também o trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso amigo Guilherme Mendicelli. Parabéns a todos aí, da forma como vem dirigindo, não é, a cultura no nosso município. Eu gostaria aqui de retomar aqui o conceito de cultura, que é o conjunto de crenças, costumes e tradições de uma sociedade. É formada pela história do povo, passada de geração em geração e modificada de acordo com o tempo histórico. Sua beleza está na diversidade, na riqueza de valores e na troca de experiências. Não existe uma sociedade sem cultura, não existe cultura sem uma sociedade. E não dá também para nós não pensarmos a cultura atrelada à educação, ao esporte, à saúde. Tudo está interligado. Investir em cultura é investir em pessoas. Investir em cultura é investir na sociedade. E não tem como pensarmos, não é, que o poder público não possa, né, não invista no patrimônio de uma sociedade, que, no caso aqui, é a cultura. Eu tive o prazer de conhecer Guaraná Ramos, todos, né, sabido já, que sou funcionário afastado do Serviço Social da Indústria, do SESI, que é uma entidade que vem trabalhando, né, a cultura através da arte, através das artes cênicas, da música, do teatro. E eles, juntamente com um grande artista da nossa cidade, o Feu Andrade, Edgar, o Fernando Andrade, eles ensaiavam uma peça com perna de pau.
E a contrapartida deles, né, eles utilizavam os espaços, e a contrapartida eles faziam a apresentação das crianças. Quão maravilhado essas crianças ficavam, né, nessas apresentações de teatro do Guarana e do Fernando Andrade. Então, realmente, a cultura ele tem esse poder, não é, como ferramenta de transformar a vida das pessoas. Nesse caso aí, a educação. A gente teve hoje um exemplo de uma diretora de escola, não é, de Jacareí, que utiliza, não é, a arte cênica, no caso o teatro, não é, através de uma palhaça, de trazer essa atenção, não é, das crianças da escola e poder despertar realmente todo esse lado positivo que a arte cênica traz para a formação através da educação. Então, parabéns, Edgar, parabéns, Maria Amélia, parabéns, Bruno Castro, por ter sugerido aos autores do projeto esse grande artista que foi Guarana Ramos, tá bom? Então, parabéns e já adianto que meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero, mais uma vez, usar mais esses minutos que nós temos, né, para falar um pouquinho de como surgiu em meu coração essa homenagem. Foi do projeto, né? A princípio, eu vi um artista plástico, um artista da nossa cidade se revelando e senti o desejo no meu coração de mostrar ao público que existem vários artistas em nossa cidade e que eles precisavam de um espaço dentro desta casa para que eles pudessem também, de forma natural e de forma que a sociedade de Jacareí pudesse conhecê-los, né? Cada trabalho que será apresentado. A princípio, nós estaríamos fazendo uma homenagem e que se tornou em um projeto no qual cada vereador poderá indicar aquele conhecido, aquele artista, seja um artista musical, um artista, no caso, teatral, enfim, nas suas diversas modalidades do artista, né? Seja aquele que pinta um paninho de prato, seja aquele que faz o seu artesanato, seja aquele que faz uma escultura na argila, seja aquele que é um fotógrafo, enfim, são diversas áreas. Então, vai caber ao vereador indicar o artista ao qual ele sente a necessidade de apresentar a Jacareí de forma aqui, nesta casa, a Casa do Povo, a nossa casa, a Casa das Leis. Então, fico muito feliz em poder somar junto ao SASAC e também, de forma brilhante, agradecer, com o coração pequenininho, né, todo o trabalho do Guarana, que a gente podia estar fazendo essa homenagem e ele ser um homenageado aqui, ao vivo e em cores, como a vida dele foi. Mas, infelizmente, ele veio a falecer, então juntamos aí o artista de hoje, o artista de ontem, o artista que se foi, né, para fazer essa homenagem a todos os artistas de Jacareí. E para que fosse de forma também brilhante e que todos os vereadores possam fazer sua homenagem, nós deixamos aí, em cada biênio, no segundo ano do primeiro biênio e no segundo ano do segundo biênio, que essa homenagem aconteça aqui nessa casa e que Jacareí possa conhecer todos os artistas que a cidade tem para oferecer. E também quero agradecer mais uma vez a presença do Binho aqui, a Fundação Cultural também, na pessoa do Bruno, mas hoje também na pessoa do Guilherme, que tem colaborado muito com a nossa cidade na questão da cultura. Quero também dizer ao prefeito, realmente, que nós podemos, talvez, elevar um pouco mais os investimentos para a cultura, também fazer um pouco do uso
do vereador que me antecedeu, dizer o quanto é importante o trabalho cultural nas comunidades e que isso quanto traz de benefício para a própria cidade, porque a gente tira jovens, crianças do mundo da perdição. Então, oferecer a arte, oferecer o esporte, hoje falando um pouco mais da arte, para as crianças que estão aí nas comunidades, muito me alegra. E também alegra também o coração de muitas mães, de muitos pais, de muitas famílias que sofrem, né, por não ter um espaço digno para expor a sua arte. Então, que através da arte, mais e mais crianças possam se envolver, mostrando quais os tipos de artistas nós temos, mais e mais crianças queiram se envolver neste mundo, que é um mundo brilhante, um mundo que pode sim transformar vidas, juntamente com a educação, juntamente com o esporte, levar essa cultura para todo mundo. Então, eu quero muito agradecer de antemão todos os que já antecederam a mim, pelos votos favoráveis, né? E que nós possamos, a partir, talvez, já deste ano, apresentar já 13 pessoas que fazem a arte em nossa cidade. Então, saudar todos os artistas que moram no meu coração, aqueles que eu conheço, aqueles que eu ainda não conheço, mas que o seu trabalho possa refletir e abrilhantar mais e mais pessoas para o mundo da arte e não para o mundo da arma, né? Quero aqui registrar, sou contra a arma, que a arte possa transformar a sua vida, que a gente não precise de arma para se mostrar um cidadão lindo, um cidadão fiel à sua pátria, né? Que a arte transforme a sua vida de maneira brilhante, que a arte possa renovar a sua esperança. Então, para isso, que agora em novembro a gente já possa fazer essas indicações. Muito obrigada a todos e viva a arte e viva a cultura. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do substitutivo na forma regimental. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Só justificando e mandar um abraço também para o Coca e também para o Betinho. E meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, fiquei super feliz com o projeto, parabéns aos vereadores, que eu até tinha pensado em alguma coisa parecida, né? Mas eu pensei somente na classe dos cantores. E eu achei bacana, porque assim, é que eu estava pensando em algumas coisas, eu falei, nossa, os cantores, nunca vi nenhuma mobilização para uma, né, me fugiu a palavra agora, para homenagear, né, esses artistas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o projeto, eu cheguei a comentar com a vereadora Maria Amélia, e ela falou, não, a gente está fazendo um projeto e tal. Então, realmente é uma forma de transmitir aí, né, toda a arte é uma forma de transmitir ideias, sentimentos, né, crenças e emoções. Então, parabéns pelo projeto, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável, só que eu achei estranho aqui, foi na época que o Sazaki, projeto do Sazaki e da Maria Amélia. A Maria Amélia foi lá junto com o Sazaki e falou na tribuna, depois ela voltou de novo. Eu acho que isso aí não está no regimento da casa. Quando pede 1 minuto, tem que ficar no local 1 minuto. Aí voltou de novo, não entendi nada. Por isso eu tenho 5 mandatos, eu queria saber por que teve que ir lá na tribuna de novo. Então seria uma vez só, mas meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sassanque, justificando meu voto, eu quero agradecer a todos aí, né, pela votação, pelos comentários que foram feitos, e agradecer principalmente a Maria Amélia, que nos auxiliou bastante na
confecção desse projeto, né, que ficou muito bacana mesmo. Então, Maria Amélia, obrigado aí pelo seu, né, pela sua ajuda, né, que nós conseguimos fazer um brilhante projeto de lei. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. O substitutivo, de autoria do vereador Edgar Sasaki e Maria Amélia. Assunto: institui o diploma Artista Destaque de Jacareí e solenidade em homenagem aos artistas jacareienses. Substitutivo: institui o prêmio Guaraná Ramos e solenidade em homenagem aos artistas de jacareiense. Substitutivo foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum voto contra. Próximo projeto.